Irmãos, hoje a gente vai falar de um cidadão chamado Orígenes. Orígenes foi um homem que viveu ali no segundo século, nasceu no ano 185 depois de Cristo, e que é um homem cheio de controvérsias. Alguns entendem ele como um crente, um pai da igreja, tanto é que ele está no livro aqui de um dos pais da igreja. Mas outros olham para ele como um herege que pregou doutrinas falsas e que foi um precursor de doutrinas que foram muito danosas para a igreja, para a história da igreja. E a gente vai falar um pouquinho dele e a gente vai tentar chegar numa conclusão sobre esse homem aqui, que eu ainda não cheguei a essa conclusão, vocês vão me ajudar para poder conseguir chegar numa conclusão sobre o que pensar de Orígenes. Ele foi a principal doutrina que ele trabalhou e defendeu foi a doutrina do Espírito Santo, tá certo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 13. Abra, por favor, 1 Coríntios 12, 12 e 13. É um texto que marca muito a história de Orígenes. E hoje, irmãos, assim, é um estudo hoje bem teológico. Vai ter história também, mas vai ter mais teologia do que história, tá certo? Bem denso, bem complexo. Eu tive que ler e reler, estudar bastante para poder entender o processo aqui. Eu vou tentar passar para os irmãos o que eu entendi, tá certo? Então, vocês prestem bastante atenção. 1 Coríntios 2, 12 e 13. Quem pode ler 1 Coríntios 2, 12 e 13? Amém. Só isso. Só aqui. Amém. Então, um pouquinho da história desse homem. Calma que o vovô aqui é lento, viu? Sei que ele ia passar rapidinho. Passa, meu filho. Isso. Quem foi então Orígenes? Ele nasceu em 185 e ele nasceu num lar cristão. E ele era uma pessoa bastante rica, abastada. Seu pai era rico. Ele era muito inteligente e por causa disso ele recebeu então um aporte financeiro para estudar mais ainda. E ele teve uma educação de excelência. Ele decorou ainda na infância grande parte do grego bíblico. Ele estudou muito grego, ele debruçou sobre o grego e o grego bíblico. Então, praticamente, ele decorou todo o Novo Testamento. Tornou-se o principal exegeta bíblico do seu tempo. Exegeta, irmãos, é a função de uma pessoa que ela se debruça em interpretar as escrituras. Então, interpretar o texto para poder extrair do texto a mensagem verdadeira, tá certo? Então, ele era um exegeta, ele era um cabeção, um estudioso. Sabe aquela pessoa assim, o nerd de hoje em dia? Era Orígenes. Um cara altamente estudioso, altamente inteligente, tá certo? Ele viveu, irmãos, um drama familiar, porque ele morou no norte do Egito, e lá houve uma grande perseguição contra os cristãos. Então, Orígenes e o seu pai, ele foi preso por ser cristão. Então, ele, quando soube dessa detenção do seu pai, ele mostrou-se determinado a ser preso junto com o pai. E a mãe dele, tentando
dissuadi-lo, né, fazer com que ele esquecesse, não fizesse isso, pegou todas as suas roupas e escondeu. E ele não podia sair pelado de casa. Então, ele, para não sair de casa, a mãe dele escondeu todas as roupas dele. É uma coisa bem curiosa, né? Para ele não podia sair de casa porque ele não tinha roupa para sair. E aí foi assim que a mãe dele conseguiu livrar ele da cadeia, da prisão. Porque ele disse, meu pai foi preso e eu quero estar junto com meu pai. Certo? Então, seu pai ele foi morto, decorrente também da sua fé. Tornou-se um dos primeiros mártires da igreja, né? Daquela época. Ele nunca deixou de falar do seu pai. Respeitava muito seu pai por causa disso. A perseguição também chegou a ele a ponto de toda a sua riqueza, os seus bens que ele recebeu de herança dos pais, tudo foi confiscado. Imagina, era ele e a mãe, e eles passaram a viver em miséria, porque tudo foi confiscado pelo governo da época. Foi para o tesouro imperial. E ele foi então sustentado. Deus levantou então uma viúva rica para ajudá-lo, para que ele continuasse seus estudos, certo? Em 206, outra grande perseguição forçou todos os mestres de Alexandria, que era a cidade dele, Alexandria, a se esconderem. Orígenes tomou o lugar deles, que foi denunciado pelos vizinhos, e com dificuldade escapou de ser preso em casa. Ou seja, ele, nessa época, ele ainda não era um mestre da igreja, não era ainda um pastor da igreja. Mas todos os pastores dessa época foram presos por conta dessa perseguição. Presos não, tiveram que se esconder, desculpa. Eles tiveram que se esconder, sair de Alexandria. E então ele ficou no lugar desses mestres. Então ele passou a ser o mestre, o pastor da época, porque não existia mais nenhum. Então ele levantou-se para ser o pastor. Eu me lembrei agora que, engraçado que, uma pequena comparação, né? Eu comecei a primeira vez que eu preguei, assim, publicamente, foi na rua. Tinha um trabalho de um sopão da Igreja Presbiteriana das Graças, e eu sempre ia acompanhando. Recém-convertido, ali no ano de 2000, 99, 2000, por ali. E eu ia acompanhando, distribuía sopa, ajudava. E aí tinha um irmão que ele era o pregador. E aí, por algum motivo, ele não pôde mais continuar levando a sopa. E aí, então, não tinha quem pregasse. E aí eu cheguei pro líder, Cláudio. E aí, Cláudio, eu quero pregar no lugar do irmão Raminho. Aí, se tu quer pregar? Eu disse, quero. Aí eu comecei a pregar na rua. Eu pregava para ninguém, eu pregava só para a equipe ali. Não tinha ninguém para ouvir. Eu pregava na expectativa de que pessoas nas casas ouvissem. Tinha um microfonezinho, a moda antiga, viu? Com um sonzinho, um microfone. E eu fazia o texto, estudava o texto e pregava. Foi a primeira vez que eu preguei, então, foi na rua, assim, lá na comunidade do Pilar, no centro do Recife, lá onde tinha a fábrica da Pilar, que está fechada agora. A gente passava, tinha um cheirinho de biscoito, não era? Hoje não tem mais. Foi por ali. Então comecei a pregar porque o pregador que tinha não tinha mais. Então a origem foi dessa forma. Ele passou a ser o pastor da igreja, porque todos os pastores tiveram que se esconder por conta da perseguição. Então, ele também, como mestre, ele começou a ter muitos alunos. E dos seus alunos, 7 alunos foram mortos por causa da perseguição. Então, era um homem crente, era um homem temente ao Senhor, que servia a Deus e que sofreu perseguição por causa do Evangelho. Ele foi um homem, irmãos, que escreveu alguns livros, tá certo? Então, 3 livros pelo menos. Um primeiro livro chamado Contra Celso. Celso era um herege. Herege não, era um pagão, crítico do cristianismo. E ele escreveu então uma obra de apologia contra esse homem que era um crítico do cristianismo. Uma defesa da fé. Depois ele escreveu, foi a sua principal obra, um livro chamado Sobre os Primeiros Princípios, no ano 230. Então, esse aqui foi primeira teologia sistemática da igreja cristã. O que é uma teologia sistemática?
Nós temos hoje várias teologias sistemáticas. É um livro que vai falar sobre cada doutrina da Bíblia. Por exemplo, a doutrina do Espírito Santo. Onde na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a doutrina do Espírito Santo. Doutrina da salvação, que a gente chama de soteriologia. Onde na Bíblia tem a doutrina da salvação de Gênesis e Apocalipse. Então, você pega uma doutrina, estuda toda a Bíblia sobre aquela doutrina. Então, uma teologia sistemática é isso, uma teologia sistematizada. Então, todos os assuntos, todas as doutrinas bíblicas. Então, ele fez a primeira teologia sistemática da igreja cristã. Também outro livro que ele leu, que ele escreveu, chamado Diálogo com Heráclides. Heráclides, irmãos, era um bispo árabe, que estava tendo dificuldades em relação à Trindade, que depois a Orígenes também se mostra com muita dificuldade nesse assunto, a gente vai falar daqui a pouco. Existe uma doutrina, uma heresia chamada modalismo. E o modalismo era algo que dizia assim, que não havia distinção entre o pai e o filho, tanto em pensamento como em adoração. Então, porque Jesus falou assim, eu e o pai somos um. Né? É um texto bíblico. Então, quando você interpreta mal um texto bíblico, você pode cair numa heresia também. Então, eu e o pai somos um, então o modalismo dizia assim que eles eram uma única pessoa e não duas pessoas distintas. Em que aspecto Jesus falou, eu e o pai somos um? Em que aspecto? Eles eram um, porque eles tinham o mesmo propósito, mesma essência, né? Mesma substância, né? Então, eles estavam conectados, mesmo objetivo. Então, mas não significa que eles não sejam duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes. Então, nessa dificuldade de Heráclides, Orígenes então escreveu um livro chamado Diálogo com Heráclides. O objetivo era ajudar Heráclides a entender a questão da relação de Deus Pai e do Deus Filho. E afirmar, então, a divindade do Filho. Certo? Porém, irmãos, o próprio Orígenes, que começou bem, originariamente, fazendo trocadilho aqui com o nome dele, começou bem nessas doutrinas da Trindade. Inclusive ajudando Heráclides a entender essa questão. Porém, ele mesmo depois começou também a se confundir e começou também a destoar. Ele foi destoando aos poucos. E às vezes ele oscilava. Às vezes ele oscilava entre uma doutrina mais ortodoxa, mais tradicional, e daqui a pouco ele estava dizendo que o Espírito Santo e que Deus e que Jesus estavam abaixo de Deus em nível de grandeza, digamos assim. Vamos ler um pouquinho sobre isso. Eu vou ler, por quê? Porque é um assunto denso, é um assunto difícil, tá certo? Para a gente entender o pensamento dele e também confrontar o pensamento dele, tá certo? Veja, quanto ao Espírito Santo, Orígenes escreveu a primeira consideração sistemática sobre o Espírito em sua obra sobre os primeiros princípios. A obra é essa, sobre os primeiros princípios. É aquela teologia sistemática. Lembra que eu falei? A primeira teologia sistemática cristã. Então, nessa teologia sistemática, tinha a parte grande que ele focou bastante. O tema principal dele, dos seus estudos, das suas interpretações, foi o quê? O Espírito Santo. Certo? Que a gente chama de pneumatologia. No seminário, a gente não tem uma cadeira sobre pneumatologia, que é o estudo do Espírito, mas estudamos também pneumatologia. Poderia ter uma cadeira só sobre isso, mas não tem. Então, essa obra que foi escrita em 229 até 230, certo? Ali ele começa a estabelecer, com base na Escritura, a existência pessoal do Espírito. E depois prossegue para abordar o assunto da sua divindade. Então, nesse texto ele diz assim, o Espírito Santo é uma pessoa.
Uma pessoa única. Certo? Ok? Ok, né? O Espírito Santo não é uma pessoa que sente ciúmes, que se entristece, né? Que fala, então, que pode ser adorado. Então, é uma pessoa. Ok. Depois ele prossegue para abordar o assunto da sua divindade. Então, a fórmula batismal de Jesus, de Mateus lá, qual é a fórmula batismal? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse texto bíblico está lá em Mateus 28, 19 a 20, aponta o caminho, segundo Orígenes, e é verdade, visto que ela une o nome do Espírito Santo ao do Deus não gerado. Grava essa frasinha, não gerado. O Pai, né? Então o Espírito Santo está unido ao Pai e ao seu Filho unigênito, porque é o mesmo texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você for fazer, um pastor vai fazer um batismo, e hoje à noite eu estarei lá na igreja do Vasco da Gama, participando de um batismo lá, né? Junto com o pastor Hernando, eu fui convidado, e quando as pessoas forem ser batizadas, eu não posso batizá-las em nome de Deus. Eu te batizo em nome do Pai. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho. Não, a fórmula batismal, quem deu foi quem? Jesus. E essa fórmula inclui o quê? Os três. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês lembram que Paulo encontra-se com judeus cristãos e pergunta: vocês conhecem o Espírito Santo? Eles têm sido batizados. Qual foi o batismo que eles tinham recebido? O batismo de João. O batismo de João, eu vos batizo em nome de Deus. Deus Pai, é somente em nome do Pai. Né? Então, eles não conheciam Jesus Cristo, ou conheciam de ouvir falar, mas não na sua essência, e muito menos o Espírito Santo, e nem tinham sido batizados em nome do Espírito Santo. E ali Paulo, então, os batiza corretamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali eles foram, então, enchidos com o Espírito Santo, e ali, então, houve as manifestações miraculosas desse batismo. Então, a fórmula de batismal que está lá em Mateus 28, 19 e 20 aponta o caminho para Orígenes, visto que ela, a fórmula, une o Espírito Santo ao Deus não gerado, o Pai, né? E ao seu Filho unigênito. Essas palavras refletem uma convicção clara de excluir o Espírito Santo do âmbito das coisas criadas. Ele começou muito bem no seu pensamento. Ele foi de forma muito ortodoxa, né? De fato, neste ponto, Orígenes afirma que foi incapaz de achar qualquer passagem nas Escrituras Sagradas que nos garantiriam dizer que o Espírito Santo é um ser feito ou criado. Corretíssimo. Ele começou muito bem. Deus, ele é não gerado. O que significa não gerado? Ninguém criou Deus. Ninguém gerou Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Amém? É assim que nós cremos, que ele é eterno. E eterno significa que nem tem início, nem tem fim. Amém, irmãos? Estão comigo aí? Deus é não gerado. Jesus Cristo também é não gerado. E o Espírito Santo de Deus também é não gerado, porque os três são Deus, os três coexistem eternamente. Esse era o princípio, no princípio, o pensamento de Orígenes. E ele começou bem. Certo? Porém, ele começou depois a ter alguma hesitação sobre a divindade do Espírito Santo. Ele começou a ter dúvidas, ter dificuldades da divindade do Espírito Santo. Vamos começar a ver sobre essa questão. Até aqui, vocês estão comigo, né? Ok? Deu para entender isso? Ele começou bem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse texto trazia para ele clareza que os três
eram 3 pessoas, os 3 eram deuses, são Deus, e os 3 são não gerados, são eternos. Por mais que seja um conceito difícil para a nossa mente, que algo exista sem ter um início, mas Deus ele está além do tempo, né? Não está preso ao Cronos, que é esse tempo nosso, dos segundos e minutos que estão passando, né? Então, o tempo de Deus tem outra palavrinha que dá, é o Kairos, é o tempo Kairos, tá? Ele está acima do tempo, ok? Então vamos lá. Orígenes parece mais hesitante em chamar o Espírito Santo, né, de totalmente divino. O ponto de partida de Orígenes é é o versículo de João, que diz assim lá: todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Lá em João capítulo 1, versículo 3. Quem lembra desse texto? Esse texto está falando de quem? Quem lembra? De Jesus. Abra, por favor, aí. João capítulo 1. A partir do versículo 2 e 3, né? A partir do versículo 1. No princípio era o verbo. O verbo é a palavra, né? Quem é o verbo? Jesus, tá certo? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Por intermédio de quem? De Jesus. Certo? Então, veja o raciocínio de Orígenes. Ele escreve então: se então é reconhecido como verdadeiro e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, temos de perguntar se o Espírito Santo foi trazido à existência por meio dele. Parece-me que, se alguém afirma que o Espírito Santo foi trazido à existência por meio da palavra e aceita que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, esse tem de admitir que o Espírito Santo foi trazido à existência por meio da palavra e que a palavra é superior a ele. Veja, vocês entenderam o raciocínio de Orígenes? Orígenes pega o texto que diz que todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, de Jesus. Então, se todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra, parece-me que o Espírito Santo foi trazido à existência por meio da palavra. É como se Jesus criou o Espírito Santo também. Se ele criou todas as coisas, ele criou também, então, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo seria gerado por Jesus. E não, como ele cria no início, um ser divino não gerado, igual ao Pai, igual ao Filho. Exato. O que é que João, então, queria dizer com todas as coisas, né? Então, o que é que João queria dizer com todas as coisas? Né? João queria dizer todas as coisas criadas nesse mundo, nesse universo. Mas aí todas as coisas, a origem puxa até para o Espírito Santo. Até o Espírito Santo foi criado por Jesus. Segundo Orígenes. Aqui foi o começo da derrocada dele na questão teológica, aqui na questão doutrinária. Toda queda, irmãos, toda heresia nasce de pequenos desvios, pequenos. Ontem o pessoal estava lá em casa assistindo o filme, né? O Homem de Deus, que de Deus não tem nada. Mas ele era um pastor que começou a ter ideias
muita pena das pessoas que morriam na África sem Deus. Esse povo não pode estar indo para o inferno, porque Deus é bom, Deus não manda ninguém para o inferno. Aí ele começou a heresia foi nascendo, foi crescendo, e assim, daqui a pouco ninguém vai para o inferno. Deus é bom, Deus não manda ninguém para o inferno, Ele é Pai, Ele ama todos. Né? Então, você começa a distorcer e o negócio vai tomando tamanho. Ok? Então, vocês entenderam, então, o início da derrocada de Orígenes, né? Pelo menos nesse assunto. Então, vamos lá. Outro argumento sobre o Espírito ser distinto de Cristo e ser idêntico ao Pai. Ele vai dizer assim, olha, o Espírito Santo, ele é diferente de Jesus, mas ele é idêntico ao Pai. Foi outro pensamento dele. Vamos lá. Presta atenção. Ok? Seria possível alguém afirmar que o Espírito Santo não tem existência individual, diferente do Pai e do Filho, que possuem existências individuais. Ou seja, o Espírito Santo, ele seria possível alguém afirmar que o Espírito Santo só existe atrelado a outro. O Pai não. O Pai tem uma existência individual. O Filho também. Mas o Espírito Santo só existe porque está ligado a outro. Aí assim, mas talvez essa pessoa estaria disposta a concordar em que, se alguém considera o Filho como distinto do Pai, será uma questão de o Espírito ser idêntico ao Pai, visto que parece haver uma distinção clara entre o Espírito e o Filho no seguinte texto. Aí ele vai dizer aqui o texto: se alguém proferir uma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Aqui, esse texto lá de Mateus 12, 32, nos mostra claramente que isso é uma diferença entre Jesus e o Espírito Santo. Porque aqui diz, se alguém falar contra o Espírito, vai ser o quê? Perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito, não será perdoado. Então, percebe que são duas pessoas diferentes? E são realmente, na verdade. Então, o Espírito Santo não está, então, atrelado a Jesus. Jesus teria criado o Espírito Santo, porém, veja que viagem, né? Porém, não são pessoas diferentes. Se eles são pessoas diferentes, mas o Espírito Santo não tem uma existência individual, então ele é, na verdade, Deus. Ele está ligado a Deus. Ele só existe em Deus. Esse era o pensamento. Então ele vai dar então 3 opções aqui. Ele nos seus pensamentos, nas suas teologias, ele estudando e pensando sobre o assunto, ele parou e refletiu da seguinte forma: existem somente 3 opções para que possamos imaginar qual é a origem do Espírito Santo. Essa era a preocupação dele. Qual é a origem do Espírito Santo? Então, seriam 3. Primeiro, que é o que ele crê, já estou logo adiantando, é que o Espírito é criado do Filho. O Espírito é criado do Filho. O Filho não é a palavra não criou todas as coisas, então o Espírito é criado a partir do Filho. Ele crê nisso. Segunda opção que pode se pensar, o Espírito é não gerado como o Pai, que seria a resposta correta. O Espírito é não gerado, do mesmo jeito que o Pai é não gerado. Existe desde a eternidade. Essa aqui seria a resposta correta. Número 2. Então, o Espírito é não gerado como o Pai, mas ele não cria assim. E 3, o Espírito não tem ser em si mesmo, mas é idêntico ao Pai. Foi aquilo que eu falei antes. Que o Espírito não existe sozinho, mas o Espírito é idêntico ao Pai. Você sabia que nós podemos pensar assim? Temos que ter cuidado, porque, por exemplo, às vezes
você pode pensar assim: o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o próprio Deus que atua no coração das pessoas. Então, o Espírito Santo está ligado ao Pai diretamente. Veja, e por um lado está, os três são um. Veja como é difícil. Percebe como é difícil? Percebe que é um estudo complexo e difícil para nossa mente chegar. E ele tinha também dificuldades. Sem que ele, como era algum teólogo sistemático, ele queria botar tudo dentro de caixinhas, bem separadinhas. Então, foi aqui que ele se perdeu um pouquinho, né? Então, três coisas. O Espírito é criado do Filho, era uma opção. O Espírito é não gerado como o Pai, segunda opção, que é a correta. E o Espírito não tem ser em si mesmo, mas é idêntico ao Pai. Então, o Espírito não tem ser em si mesmo, não vive de forma autônoma, não é uma pessoa individual. Então, veja, ele rejeitava as duas últimas. Primeiro, que o Espírito é não gerado, ele rejeitava isso. Então, ele achava que só o Pai é não gerado. A segunda é que o Espírito é idêntico ao Pai. Era uma posição do modalismo. Lembra que o modalismo foi uma heresia que o Heráclides estava caindo, e ele se levantou para ajudar Heráclides a não cair nessa heresia do modalismo, que não fazia distinção das pessoas da Trindade. Então, ele não cria nessa história que o Pai e o Espírito eram idênticos. Era a mesma pessoa. Ele não cria nisso. Não. Ok? É porque, veja, essa doutrina aí, assim, ela só foi nascer mais de um século depois. Existe uma diferença de gerado e criado. Mas ele quando fala gerado, aqui, ele pensa em criado. Né? Depois de um século e tanto, no concílio de Nicéia, se eu não me engano, é que começou a haver uma diferenciação de gerado e criado. Juntos. Exato. Então vamos lá. Então o que é que ele cria afinal? Só voltando para o que é que ele cria. Quanto à melhor explicação para a origem do Espírito, ele escreve: a opinião que exige nossa aprovação, uma mais religiosa e confiável, é a seguinte: que de todas as coisas trazidas à existência por meio da palavra, o Espírito é a mais honrável, e ele é o primeiro em categoria de todas as coisas trazidas à existência pelo Pai, por intermédio de Cristo. E talvez isto seja a razão porque o Espírito não é chamado um filho de Deus. Somente o unigênito é o filho por natureza, desde o começo. Enquanto o Espírito Santo parece exigir o filho como um intermediário, e no que diz respeito à sua existência distinta, não meramente capacitando-o a existir, mas também capacitando-o a existir como um sábio, racional, justo e com as demais características que pensamos que ele deve ter por participar dos atributos de Cristo, sobre o que falamos antes. Então veja, resumindo aqui para vocês. Ele entende que por meio da palavra, o Espírito Santo foi criado. Mas que o Espírito Santo é a maior criação, é a criação mais honrável de Cristo. Ele não só foi criado, mas ele foi dotado pelo próprio Cristo de todas as características divinas. Então, Cristo não só criou o Espírito Santo, mas também deu para o Espírito Santo tudo que ele tinha. Todas as suas
os seus adjetivos, todos os seus atributos. Então, eu criei o Espírito Santo, Jesus criou o Espírito Santo e deu para ele tudo o que ele mesmo tinha. Esse era o pensamento de Orígenes. Então, o Espírito Santo tem todos os atributos divinos, porém foi criado. E é, então, a maior criação de Jesus. Essa é a doutrina de Orígenes. Deu para entender isso? Criou, e não só criou, mas deu para o Espírito Santo todos os atributos que ele mesmo tinha. Então, Orígenes, irmãos, deu base tanto para a ortodoxia quanto para heresias posteriores. Por quê? Os primeiros escritos deles eram ortodoxos. Então, se você pega os primeiros escritos dele, você vai bem. Mas se você estuda os outros, você desvirtua da ortodoxia. Então, Orígenes também assenta as bases para o pensamento daqueles que negariam a deidade do Espírito e do Filho no século seguinte. Então, ele lança as bases para quê? Para que pessoas fossem estudar ele depois. Só se Deus criou o Espírito por intermédio de Cristo, então o Espírito não é Deus. Deus gerado eternamente. Não, ele é subordinado ao Filho, ao Pai. Então, se o Espírito também foi criado por intermédio de Cristo, mas foi criado por Deus, então Cristo também não é igual ao Pai. Então, desses pensamentos que foram hesitando, que foram mudando, ele foi lançando semente para outras pessoas estudarem ele e fosse também criando seus próprios pensamentos e suas próprias doutrinas, porque são desvios muito pequenininhos no início, mas que geram quilômetros e quilômetros de distância no futuro. Certo? Então, só voltando. Então, Orígenes também assenta as bases para pensamentos daqueles que negariam a deidade ou a divindade do Espírito e do Filho no século seguinte. Visto que Orígenes sustenta que Deus é, por definição, um e não composto. Ou seja, ele é um. Deus não são três deuses. É um Deus só. Tá certo. Então, como Deus sustenta que Deus é um só, a existência de três na divindade foi profundamente problemático para ele. Ele resolve o dilema afirmando que somente o Pai é Deus, no sentido próprio do termo, e assim coloca o Filho e o Espírito em nível subordinado ao Pai. Então, só Deus é Deus, e ele pega o Filho e o Espírito e bota num nível abaixo. Perigosíssimo isso, não é não? Muito perigoso. Então, Jesus e o Espírito são inferiores. Aí ele vai trazer até o texto bíblico pelo qual ele baseia a sua doutrina, tá certo? Então, somos convencidos pela afirmação do Salvador de que o Pai é maior do que eu. Está lá em João 14, 28, no qual Jesus, o Pai é maior. Abra, por favor, João capítulo 14, versículo 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Pois o Pai é maior do que eu. Tem duas palavrinhas aqui que a gente precisa entender. Como é que a gente consegue interpretar esse texto? O Pai é maior que eu. Jesus mentiu? Não. Jesus não mentiu. O Pai era maior que ele. Mas em que aspecto? Em que sentido? O Pai é maior do que Jesus no sentido da economia e não no sentido ontológico. Calma que eu vou explicar.
No sentido ontológico, é no sentido do ser, da substância. Jesus é Deus como Deus é Deus. O Espírito Santo é Deus como são todos de uma mesma substância. São todos um só e ao mesmo tempo três. Todos têm os mesmos atributos, todos são oniscientes, todos são onipotentes, todos são onipresentes, certo? Então todos são. Ontologicamente, eles não são distintos, são iguais. Mas economicamente falando, economia, irmãos, tem a ver com função. Por exemplo, marido e mulher. Se a gente for pensar em termos de ser humano, ninguém é maior do que ninguém. São iguais. Perante Deus, olha, os dois são iguais. Homem e mulher são iguais perante Deus. Certo? Deus não coloca o homem à frente da mulher como um ser superior, ontologicamente falando. Não é verdade? Mas, economicamente falando, ou seja, em termos de função, dentro da família, tem diferença. Não é assim? Tô topando, viu? Tô topando, viu, Pedro? Aceita a proposta. Exatamente. Na economia, nas funções é diferente. Exato, é por isso que Jesus falou: o Pai é maior do que eu. Porque o Pai está na presidência do negócio. Certo? Então veja o argumento dele. Ele não conseguia entender isso. Ele não entendeu isso. Então, por esta razão, ele não aceitou a designação de bom. Ele está falando de Jesus. Lembra que o jovem rico chegou para Jesus: meu bom mestre. Ele disse: por que me chama mais bom? Não sabe que só existe um bom que é Deus? Não é verdade? E aí ele pega esse texto, junta com o outro que Jesus falou que o Pai é maior do que ele. E ele cria então a doutrina com isso, diz assim: por esta razão, ele não aceitou a designação de bom em seu sentido próprio de verdadeiro e perfeito, quando lhe foi atribuída, mas atribui gratamente ao Pai, censurando aquele que o louvou exageradamente. Portanto, dizemos que o Salvador e o Espírito Santo transcendem todas as criaturas, não por grau, mas por transcendência acima de toda medida. Mas o Filho, bem como o Espírito, é transcendido pelo Pai, tanto quanto ou até mais do que o Espírito Santo transcendem as outras criaturas, até as mais elevadas. Então ele está dizendo o seguinte: tem uma hierarquia da criação. Tem os seres criados aqui na Terra. Vamos pensar assim: animais, seres humanos, anjos. Jesus e o Espírito Santo estão lá no teto. E lá na lua está Deus. Então, os animais, os seres humanos, os anjos. No teto está Jesus e o Espírito Santo. Mas acima, lá na lua, muito além de Jesus e do Espírito Santo, está Deus. Esse era mais ou menos o pensamento de Orígenes. Ok? Então ele deu, irmão, base para uma doutrina que nasceu um século depois, chamado arianismo, que veio de um homem chamado Ário. Esse texto enfatiza a crença de Orígenes de que, embora o Filho e o Espírito pertençam à esfera divina, não é da nossa esfera humana,
nem dos anjos, é da esfera divina. Eles são categoricamente inferiores ao Pai. Enquanto alguns eruditos sustentam que esta inferioridade pode ser apenas econômica, olha aqui que eu falei, e não ontológica, a impressão dada é que o Filho e o Espírito são ambos seres intermediários, enquanto somente o Pai é Deus no sentido próprio do termo. Este é o solo de onde brota o arianismo no século seguinte. Porque o arianismo vai dizer que Jesus Cristo não é Deus, é apenas o Filho de Deus. E o arianismo hoje, a doutrina mais próxima do arianismo hoje são os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová não creem em Cristo como divino, como um ser criado acima de nós, no estado intermediário. Exatamente, vem de onde? Tem sua origem em Orígenes, com uma distorção da teologia. O Espírito Santo também, que é só o poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Tá ligado, lembra que está ligado a Deus? Até algo que ele não cria nisso. O Espírito Santo existia somente subordinado a Deus, né? Porque Deus existia, o Espírito Santo, ele não cria nisso, mas só o fato dele ter pensado e exposto esse tipo de pensamento, que ele não cria, mas ele chegou a esse nível de entendimento, pessoas creram no que ele não cria. Veja que coisa interessante. Você fala uma coisa que você nem crê, mas você bota uma possibilidade. Aí as pessoas, não, mas isso que você está colocando como possível faz sentido. Gostei, eu vou acreditar nisso. Mesmo que tu não acredite, eu vou acreditar nisso que tu colocou aqui. Exatamente. Veja, quando Paulo pregava na cidade de Bereia, os bereanos, eles escutavam a doutrina de Paulo, mas eles não engoliam direto, não. Eles iam examinar as escrituras, estudar. Quando às vezes você tem um pastor muito influente e que ele, eu vou escutar o que é que Augusto Nicodemo pensa sobre isso. Aí você tem que ter cuidado. Passa quase a ser uma lei, exatamente, o que ele fala. Exatamente. Foi isso que aconteceu com muitos que bebiam da fonte de Orígenes, porque ele era um grande teólogo, né? E era um grande teólogo. Não podemos dizer que ele não era, tá certo? Então vamos lá. Ele foi rejeitado então por 3 heresias no total. Teve essa do Espírito Santo que vocês entenderam, né? Parabéns, se vocês entenderam, vocês são muito inteligentes, porque para eu entender isso, eu passei de 6 da noite até 10 da noite lendo, estudando e relendo para eu conseguir entender, tá certo? Então, veja, outras heresias também nasceram de Orígenes. Então, a primeira foi essa, né? A subordinação do Filho e do Espírito. Outra heresia que vem dele é que ele tinha especulações sobre a possível salvação do diabo. Veja, ele tinha essa doutrina, essa especulação. Ele não chegou, eu acho que parece que ele não chegou a categoricamente afirmar isso, mas você lendo os escritos de Orígenes, dá um cheiro disso, que é possível que um dia o diabo seja salvo. E 3, que as almas criadas têm uma existência eterna antes de incorporarem. Isso aí é um pensamento complexo também, viu? As almas têm existência eterna ou as almas foram criadas? Então, veja, se ele diz que nem que Espírito Santo é eterno, por que agora ele está dizendo que as almas são eternas? Veja que loucura, né? As almas, irmãos, foram criadas. Existe uma discussão de quando que a alma é criada. Se a alma é criada
antes de haver uma... É só de Deus, exatamente. Então, nossas almas foram criadas. Existem algumas teorias sobre a formação da alma, a criação da alma, tá? Eu não lembro mais, porque eu estudou no seminário, mas é um negócio assim que não tem nem função, assim, eu nunca me dediquei muito a estudar isso, porque eu acho que não vale a pena, tá certo? Mas eu creio que a alma é criada exatamente no momento da fecundação, em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Naquele momento ali, a alma é criada naquele zigotinho ali, naquele embrião. A vida. Então, a vida foi na concepção, e quando a vida é porque o espírito foi ali colocado. Então, aquele embriãozinho ali, recém-criado, ali foi criada o espírito, e ali já tem espírito. Certo? Então, essas doutrinas levaram alguns, no final da era patrística, a rejeitar Orígenes como alguém que fora além dos limites da ortodoxia cristã. Então ele foi rejeitado, irmãos, por muitos que vieram depois dele, tá certo? Ainda bem, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, tem uma frase dele que a gente precisa levar a sério, do desejo dele. Veja, uma das frases dele foi o seguinte: quero ser um homem da igreja, não o fundador de heresia. Quero ter o nome de Cristo e carregar este nome, que é bendito na terra. Anelo tanto ser um cristão, quanto ser chamado de cristão em atos e pensamentos. Veja, ele teve entendimentos errados. Ele teve, porque ele dedicou-se a estudar assuntos difíceis. E entendeu de forma errada e acabou ensinando também de forma errada. A gente tem que entender assim também uma coisa que hoje nós temos muita gente que já passou e que nos ensina. Não é verdade? Hoje nós temos muita gente para nos ensinar. Muita gente já passou antes da gente. Então hoje a gente consegue beber de fontes que nos ensinem, mestres que já morreram, mas que ainda hoje ensinam. Na época, ele foi um dos primeiros mesmo. Então ele ele foi o primeiro teólogo sistemático da história, veja. Antes dele não tinha. Então, eu não estou querendo desculpar ele não, nem perdoar ele não. Mas também fica difícil dizer assim, é um herege, foi para o inferno. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Foi para o inferno, não era crente, né? Eu acho que na mente dele, nas orações dele, a mente dele deveria vagar entre a divindade perfeita de Cristo, sabe? Mas ele entendia que Cristo era o seu mediador, ele entendia a salvação somente por Jesus, ele entendia que Cristo era divino. Mas eu não quero aqui dizer para vocês assim, está condenado, foi para o inferno porque foi um herege miserável. Mas ao mesmo tempo, irmãos, por causa dele, muitos hereges surgiram de forma ferrenha e desviaram muitos até hoje. O que eu quero finalizar é dizer assim, a gente fica às vezes discutindo uma palavrinha por causa de uma vírgula, a teologia fica rendendo e rendendo por causa de besteira. A gente tem que pregar o evangelho, a gente tem que sair e falar que Jesus salva. Você já ouviu alguém falando assim? Pessoas que não querem, que acham desnecessário estudar doutrina, estudar teologia, exegese. Irmãos, é muito importante, porque uma vírgula pode transformar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ou te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase, com uma vírgula no meio, uma vírgula faz muita diferença, né, Doroteia? Não é? Uma vírgula, tem uma história que eu não lembro direito, que
que os portugueses mandaram um código Morse lá, para dizer assim, não ataque. Faltou a vírgula. Então, assim, era não ataque. Mas tinha lá, como é que é? Era para dizer não ataque. Aí botaram uma vírgula. Aí não ataque. Aí eles entenderam que era para atacar. E aí eles bombardearam os navios que eram dos portugueses mesmo, matou tudinho da própria deles, porque acharam que era os inimigos. Mas a mensagem veio errada. Então, uma vírgula, irmão, faz muita diferença. Então, veja, por exemplo, a vírgula. Os testemunhos de Jeová dizem assim: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, eles botam uma vírgula aí. E aí, com essa vírgula, eles estão dizendo assim: olha, ladrão na cruz, eu estou te dizendo hoje que tu estarás no futuro comigo no paraíso. Esse é o entendimento deles, de que enquanto esse período, quando eu voltar, enquanto eu não voltar, você estará dormindo. É a doutrina do sono da alma. Enquanto eu não volto, você vai estar dormindo. Porque eu te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então eles dizem que quem morre hoje não vai para o paraíso. Mas como é que o texto está lá? Te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Muda ou não muda? Completamente. Hoje os dois morreriam e hoje eles estariam juntos aonde? No paraíso. Então, irmãos, estudar, ser um bom exegeta, ser um cabeção, não é para todo mundo. Mas esses caras são tão importantes quanto o missionário, o que está lá na ponta da guerra, pregando o evangelho de porta em porta. Os dois são fundamentais. Por isso que Deus fez mestres, evangelistas, pastores, muitos dons para a sua igreja ser edificada e trabalhada. Fraquíssimo. Exatamente. Então, veja, a teologia ela é fundamental, ok? Para que não caiamos em desvios doutrinários. Então, resumindo, Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus também, Deus Espírito Santo é Deus também. São três pessoas distintas e, ao mesmo tempo, os três são um. Os três são um. Amém, irmãos? Essa é a doutrina básica que nós cremos e continuaremos a crer, porque essa é a doutrina ortodoxa. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de um assunto tão difícil, Pai, o Senhor nos dá a capacidade de entender as Tuas verdades, Pai. Pai, queremos permanecer firmes, queremos, Senhor Deus, te louvar porque temos mestres que nos ensinam a doutrina correta, para que a nossa fé seja uma fé saudável e que não, Pai, não diminuamos o Teu Filho nem o Teu Espírito Santo, porque eles são iguais a Ti, são Deus como Tu és Deus. E é assim que nós cremos, Senhor. Mas nós cremos também que um dia estaremos contigo, estaremos com Cristo eternamente, na Tua presença. Esse é o nosso maior desejo. Que o Senhor nos ajude a perseverar até o final. Em nome de Jesus. Amém.